Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, hein? Deus é bom demais. Queridos, fique à vontade. Se assenta. Você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso. A gente está na casa do Pai, não é? Glória a Deus. Queridos, domingo é só para cara que tem unção, hein? Pastor Regina, me dá um pouco aí. Não é fácil, hein? Ficar olhando essa multidão de pessoas. Que benção, né? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como eu sempre digo, gera expectativa no seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. Se você ficar disperso, você vai perder a sua bênção. Então, gera expectativa. Deus vai falar no mais profundo do teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, né? Jesus é bom demais. Aleluia. Falaram para vocês que ia ter um pastor pregando aqui. Jesus, hein? Isso é responsabilidade demais. É responsabilidade demais falar para vocês alguma coisa. Mas eu quero falar para vocês, queridos, que Deus ama vocês. Quem sente esse amor? Quem sente que Deus tem protegido você? Que Deus tem cuidado de você? Tem alguém que não sente? Porque tem vezes, querido, que a gente não sente. Tem vezes que a gente está caminhando e acha que está sozinho. Tem vezes que a gente acha que Deus nos abandonou já. Mas eu quero falar algo para vocês. Deus nunca abandona você. Tem vezes que é nós que abandonamos Deus. Mas Deus nunca nos abandona, amados. Eu quero ler um versículo com vocês. Só para dar ilustração do que nós vamos falar. Está escrito lá no livro de João, capítulo 3, e versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, abra aí, senão vai ficar escrito aqui, ó. Algo, querido, que tem que estar dentro do nosso coração. O que nós vamos falar hoje, querido, eu queria que vocês pegassem essas palavras. Se desse para vocês tatuar no seu coração, faça isso. Porque vai transformar a tua história. Vai transformar a sua vida. Aleluia. Está escrito dessa maneira. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pode continuar, querido. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazem, se Deus não estiver com ele. Querido fariseus, primeiro vamos orar. Curva a tua cabeça. Fala com Deus. Fala para Deus preparar a terra agora para uma boa semente. Pai, eu quero te dar graça. Eu quero louvar teu nome nessa noite. Primeiro, Pai, eu quero agradecer pela oportunidade. Pai, os seus filhos vieram porque eles anseiam por algo que vai transformar a história deles. Pai, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, mas o Senhor tem. Pai, então toma conta desse ambiente. Pai, toma conta de cada pessoa que aqui está. Fala no mais profundo do coração de cada um deles. Que eles saiam daqui hoje, Pai, transformados. Que eles entendam, Pai, o teu chamado. Que eles entendam, Senhor, o que o Senhor preparou para eles. E que de hoje, Pai, seja um divisor de água na vida de cada um. E que eles entendam que de hoje em diante, Pai, eles não vão recuar, mas eles vão seguir aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor determinou no seu conselho para cada um deles. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, conduza tudo o que vai acontecer aqui. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor fazendo a obra na vida de cada um deles.
no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz claramente que esse homem, ele era um fariseu. E nós, geralmente gostamos de brincar, né? Você é um fariseu. Porque nós entendemos que fariseu era aquele cara que perseguia Jesus. E se a gente lê os evangelhos, você vai ver que sempre tinha um fariseu perguntando, questionando Jesus. E não é mentira, era verdade, porque os fariseus, eles eram caras que estudou muito a palavra, eles tinham estudado muito. Então eles queriam as coisas certas. Então toda vez que eles chegavam a Jesus, eles queriam saber se Jesus estava fazendo ou falando as coisas certinhas. Então eles questionavam. E eu tenho certeza que aqui dentro dessa igreja, tem muitos fariseus aqui. Porque fariseu, querido, aqueles caras, eles acreditavam num mundo sobrenatural. Eles acreditavam que quando morresse, eles teriam uma vida eterna. Eles acreditavam que anjos viriam também. Até eles poderiam receber anjos sobre a sua casa. Então, se eu for perguntar para alguém aqui, quem acredita em anjo, eu tenho certeza que você vai levantar a sua mão. Se eu perguntar aqui, que tem alguém aqui que acredita numa vida após morte, você também vai levantar a sua mão, porque você crê. Você crê que nós temos uma morada eterna. Você crê que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você perdeu a chance de glorificar o nome do Senhor, porque um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Fariseus acreditavam. E esse homem Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era um príncipe, como diz a palavra. Príncipe por quê? Porque ele era um cara que trabalhava num lugar chamado Sinédrio. Ele era um dos principais daquela época. Então esse homem, querido, dentro dele tinha um buraco. Porque tudo quanto ele tinha estudado, e ele tinha estudado apenas a palavra, aquilo que ele tinha estudado não preenchia aquilo que tinha dentro dele. Então ele precisava de algo a mais. Ele precisava buscar mais. Ele precisava entender mais. E naquele momento dele, da vida dele, ele só tinha um homem que poderia fazer isso. E esse homem estava ali em Jerusalém naquele momento. Então ele não perdeu tempo, ele não perdeu a oportunidade. E quando ele soube que Jesus estava lá, ele decidiu, dentro dele, de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu não sei qual é, ou como você anda, o que você pensa, eu não sei como está dentro de você, mas eu quero dizer para você, que Jesus está aqui nesse lugar hoje, e se você tem algo que precisa perguntar para Ele, então esse é o momento de você falar com Ele. Nicodemos tinha uma lacuna, um buraco dentro dele. Mas ele era um cara maioral, ele tinha um status. E se ele saísse do jeito que ele se vestia na rua, as pessoas iam reconhecer. Então ele decidiu, não, eu vou conversar com Jesus, mas eu vou à noite. Então ele decidiu sair da sua casa e ir em direção à casa onde estava Jesus. Querido, se você tem questionamento dentro de você, se ainda a palavra não conseguiu preencher algumas brechas na sua alma, decida sair do seu cantinho, decida sair do seu lugar de conforto, decida sair da sua vidinha, querido. Vai em direção a Jesus, porque é só Ele que pode te dar as respostas que você está procurando. Nicodemos decidiu ir. E sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? Porque nós não temos coragem de tomar decisões para buscar esse Jesus que pode dar as respostas que nós buscamos. Nós preferimos ficar no nosso canto, preferimos ficar na nossa casa e não tomamos decisões nenhuma. Nicodemos teve essa coragem. Nicodemos falou, eu vou, não importa quem eu sou.
Não importa se eu sou príncipe ou não sou príncipe. Não importa se eu vou a pé ou se eu vou de carro. Não importa se eu vou pegar um Uber ou se eu vou de bicicleta. Não importa. Eu vou buscar as respostas que eu preciso. Você precisa tomar decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão, querido. Porque as respostas de Jesus não vai bater a sua porta. Aquilo que Jesus tem para te dizer não vai sair e lá na sua casa falar para você. Deus não vai mandar um anjo do céu bater na sua porta e dizer: olha, você tem muitas perguntas e eu vim aqui para trazer as respostas que você está procurando. Mas o dia que você decidir abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida, para tomar o controle da tua história, tomar a direção da sua vida, aí você vai ver que vai vir respostas que você busca. Nicodemos sai da casa dele, e quando ele chega na casa onde estava Jesus, ele bate a porta. A Bíblia não diz quem vem abrir a porta, mas alguém abriu a porta para ele. Jesus estava lá. E quando Nicodemos chega na presença de Jesus, ele se ajoelha. Por quê? Porque na frente daquele homem que se diz príncipe de uma sinagoga, tinha o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ali ele chama Jesus de mestre. Sabe por que Nicodemos chamou de Jesus de mestre? Nicodemos era um mestre, mas ele viu ali que ali tinha um maior do que ele. E quando nós chegamos na presença de alguém que tem um padrão mais elevado do que nós o respeitamos. É como chegar aqui na igreja e ver a pastora Regina em cima do púlpito. Existe um nível de unção que ela tem que a gente não tem. Então nós o respeitamos como pastora e liderança de uma rede de célula da nossa igreja. Porque existe, querido, um padrão maior. Nicodemos chega na presença de Jesus e fala: mestre, Deus é contigo, porque ninguém faz o que você faz se Deus não for com você. Eu quero dizer algo para vocês, e Jesus chega para Nicodemos, ele dá uma revelação, e eu quero dizer isso para você. Nós começamos falando sobre buscar Jesus. Nós começamos falando sobre tomar atitude. Tem pessoas aqui que querem ver o sobrenatural de Deus. Tem pessoas aqui que buscam porque quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Tem pessoas aqui que querem resposta porque não entendem algumas coisas. E eu quero dizer para você, queridos, se você não for até Jesus, você não vai descobrir o que Jesus tem para revelar para você. Nicodemos foi até Jesus, até ali naquele momento ele não entendia a salvação. Mas quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus disse para ele assim: ei, Nicodemos, para você conhecer o reino de Deus, você tem que morrer de novo e nascer. Ele disse: mas como pode eu fazer isso? Aí Jesus dá uma resposta que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Jesus fala para ele: Nicodemos, você tem que nascer das águas e do Espírito. Você quer resposta para as suas vidas? Você quer resposta pelo que está faltando aí, que não está preenchendo? Você tem que vir até Jesus, porque é Ele que vai te dar algumas revelações que ainda você não conseguiu encontrar. Que quando você chegar a Ele, Ele vai falar: ei, você tem que nascer de novo. Eu quero fazer uma pergunta para os estudiosos da Bíblia aqui. Em alguma outra parte da Bíblia, Jesus falou para alguém que ele tinha que nascer de novo? Mas ele falou para Nicodemos, porque Nicodemos foi buscar Jesus. Nicodemos decidiu buscar Jesus, se encontrar com Jesus. E ele recebeu uma das maiores revelações da palavra. Porque se nós quisermos herdar o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Não adianta queremos viver nossa vidinha que nós levamos normalmente, não tem como. Se queremos conhecer o que Deus tem para nos revelar, queridos,
Se queremos conhecer o que Deus tem para nos dizer, mostrar o sobrenatural dele, vamos ter que decidir ir até ele. Não há outro jeito, amados. Nicodemos nos mostra isso, porque ele foi até Jesus. Ele buscou a Jesus de uma forma sobrenatural, que quando ele saiu dali, ele decidiu. A Bíblia não fala nada, mas eu entendo que Nicodemos decidiu que de hoje em diante, na vida dele, Jesus seria o mestre dos mestres. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, é como cantou a pastora Regina aqui no louvor: quem entra no Santo do Santo, nunca mais quer sair dali. Quando nós temos um encontro real com Jesus, querido, não tem como nós voltar atrás. Então, se você um dia está com o pé na igreja, outro dia você está com o pé lá no mundo, me perdoem dizer, você não encontrou Jesus ainda. Você quer conhecer o sobrenatural de Deus? Você quer conhecer o que Jesus tem para revelar para você? Você quer conhecer o que Jesus tem para mostrar para você? Decida. Porque tem um homem na Bíblia também que andava com Jesus, mas ninguém fez o que ele fez. E um dia Jesus falou para eles assim: olha, pega o barquinho e atravessa para o outro lado do mar. E como eles eram homens obedientes, porque eles eram discípulos, eles obedeceram Jesus. E eles pegaram o barquinho e começaram a remar. E quando chegou lá no meio do mar, queridos, se levantou uma grande tempestade que se levantou contra o barco deles. Homens experientes de mar, mas eles se viram ali apurados, se viram ali no momento que eles não tinham o que fazer, porque a tempestade era muito forte. E eu quero dizer para vocês que tem muitas vezes que se levanta coisas na nossa vida, problemas, dificuldades, circunstâncias, que é maior do que nós. E nós ficamos pensando: não, mas nós andamos com Jesus, nós temos Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, e por que se levanta coisas tão dificultosas que nós não conseguimos vencer? Mas aqueles homens estavam ali e remavam, e não ia para frente nem para trás, porque o vento e as ondas não deixavam eles irem. Jesus estava orando, e quando Jesus percebeu que eles estavam sofrendo, pastora, Jesus estava no monte orando, e não sei qual é a distância, porque aquele mar é um pouquinho grande, em torno de 11 quilômetros de extensão. Então significa que Jesus estava em torno de mais de 6 quilômetros de distância deles, quase 6, 5 e pouco. Jesus percebeu que eles estavam sofrendo, então Jesus deixou a oração e foi até eles. E Jesus foi andando por cima das águas. E quando Jesus se aproximou deles, eles começaram a ficar com medo, porque é normal, querido. Não imaginou você no meio do mar e você vê alguém andando por cima da água? Isso é normal do ser humano. Então os discípulos começaram a ficar desesperados, começaram a gritar, e Jesus começou a acalmar eles. Eu estou dizendo para vocês hoje, tem coisa na vida de vocês que estão deixando vocês desesperados, mas Jesus está mandando eu dizer hoje aqui: calma, eu estou chegando. Não fique com medo dos fantasmas que está se levantando, mas eu estou chegando para mudar a realidade da tua história. Então os discípulos, quando perceberam que era Jesus, Pedrão, como era o cara, eu gosto de Pedro, hein? O cara levantou do barco e falou assim: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá contigo, eu vou. Você quer ter revelação do Senhor, queridos? Você quer buscar numa intensidade onde você vai ver esses grandes milagres acontecendo? Você não pode ter medo das dificuldades. Você tem que olhar a dificuldade como um trampolim para você crescer. Você tem que olhar as dificuldades como uma pedra a mais que colocar no teu caminho, mas você vai lá e pega essa pedra e fala que vou aumentar o degrau da minha escada porque eu vou crescer. Jesus, no mesmo momento, querido, veja o que Jesus falou para Pedro, e Ele está falando isso para você: venha.
Sabe o que Jesus está falando para você? Saia do teu barquinho. Saia do teu barco. O teu barco é o teu lugar de conforto. Saia do teu barco. Você quer andar sobre as tempestades? Você quer andar sobre as dificuldades? Você quer vencer aquilo que está batendo contra a tua vida? Saia do teu barco agora, porque você vai ver o milagre acontecendo. Naquele momento, Pedrão sai da água. Aliás, sai do barco e começa a pisar na água. Cara, é algo sobrenatural isso. É algo maravilhoso. Saber que a água se tornou sólida para o homem pisar. Eu não sei o que você está buscando, querido, mas se você quer ver isso acontecer na tua vida, você tem que sair do barco, amado. Você tem que sair. Porque se continuar dentro do barco, você vai ser mais igual os outros 11 que ficaram lá. Não tiveram, querido, a experiência de andar sobre as águas. Você pode estar pensando, mas você está falando isso, mas o Pedrão afundou. Claro que afundou, querido. Mas ele andou. Nem que seja 1 ou 2 passos, ele andou. E a água teve que sustentar um homem cheio de fé. Eu não sei qual é o grau da tua fé. Eu não sei qual o tamanho da tua crença, de você crer. Falei, eu vou conseguir. Nenhuma onda, nenhuma tempestade vai bater contra o meu barco e vai me vencer. Porque eu vou sair e vou vencê-la. As lutas são grandes, amados. Eu tenho certeza. Se eu perguntar aqui para você, você vai levantar a sua mão. Porque não tem ninguém aqui que não esteja passando por alguma dificuldade. Mas eu quero dizer para você, no momento que você tomar uma atitude e falar, eu vou andar sobre a tempestade. Eu vou andar porque o meu Senhor, que pode todas as coisas, Ele veio andando por cima das ondas, querido. Ele não veio andando por cima de uma piscina, não. Ele veio andando por cima de ondas revoltas. E Ele veio ali, e aquelas ondas tiveram que estabilizar e deixar Ele passar, porque Ele é que comanda todas as coisas. Eu quero dizer para você, o dia que você decidir, você vai andar sobre as dificuldades. Saia do seu lugar de conforto, saia do teu barquinho, porque senão você não vai viver as experiências que Jesus tem para você, querido. Se você não decidir sair, você vai continuar a mesma vida normal de sempre. Eu me recordo quando eu comecei a buscar Deus, sabe? Eu vi os homens subir em cima do púlpito, aquelas senhoras, sabe? Aquelas velhinhas. Elas chegavam no púlpito assim e falavam assim, irmão, lê a Bíblia para mim. Elas não sabiam nem ler. Mas elas começavam a falar. E quando elas começavam a falar, o Espírito Santo vinha e tomava a igreja. E eu falava para mim mesmo, eu quero isso para mim. Eu quero andar nesse nível de intimidade. Eu não sei o que o Senhor quer com você, mas Ele quer chacoalhar a tua vida hoje. Ele quer chacoalhar você, querido, porque dentro de Deus tem um anseio por você. Tem um anseio que você se entregue a Ele, que você busque mais a Ele, que você queira andar no sobrenatural, que só Ele pode te dar, amados. Mas talvez aí na tua mente você está pensando assim, você não conhece a minha vida, Vanderlei, você não sabe do que eu estou passando. Minha vida é totalmente destruída, minha família é destruída, eu venho de uma família destruída. Sempre é um momento de recomeçar, amados. Sempre é um momento de fazer novas todas as coisas. Um dia, querido, Nabucodonosor, um homem poderoso, ele veio, sitiou Jerusalém e levou quase todo mundo cativo. Destruiu a cidade, quebrou os muros, tocou fogo na porta. Um símbolo do povo judeu.
ali se passaram muitos anos, mas tinha um homem que ele trabalhava lá dentro do palácio, ele era o copeiro do rei. Você sabe o que é copeiro? Copeiro é o cara que experimentava o vinho antes do rei tomar. Era o cara que dava a sua vida pela vida do rei. Mas um dia os irmãos dele veio de Jerusalém até a cidade lá do palácio e contaram para Neemias que a cidade estava destruída, estava assolada, tinham tocado fogo, os muros estavam destruídos. Neemias sentiu dentro do coração dele, querido, uma tristeza tão grande, porque Jerusalém era o símbolo deles, era a cidade de conforto, onde eles tinham como um símbolo para eles. Então ele ficou muito triste. Depois de saber tudo aquilo, ele orou, buscou a Deus. Querido, Neemias era um copeiro. Você pode estar dizendo assim, Vanderlei, mas eu não sou nada, eu não tenho estudo, eu não sei falar. Querido, Neemias era o copeiro. Era o cara que servia o rei com o vinho, trazia todas as manhãs o vinho, experimentava primeiro e depois dava para o rei. Querido, Deus não quer pessoas que saibam falar, que tenham um português perfeito. Tem muitas vezes, querido, eu volto lá em casa, começo a ouvir a mensagem que eu prego aqui, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que estudar português de volta. Como a gente fala errado. Não precisa, amados. Deus não precisa de pessoas assim, Deus precisa de pessoas que se entreguem a Ele. Neemias era o copeiro, mas quando ele buscou a Deus e chorou pelo que tinha acontecido com a cidade, e ele foi muito triste na presença do rei, o rei falou, não pode ir. Deu uma carta, que era a ordem para que ele passasse por todas as nações que tinham em volta, até chegar à cidade. O rei mandou que Neemias conseguisse as madeiras, e ele voltou lá para restaurar os muros de Jerusalém. Eu quero dizer para você nessa noite, é hora de recomeçar, querido. Talvez a tua vida foi destruída, você teve um passado destruído, mas sempre há momento de recomeçar de volta. Deus está falando para você aqui, ei, eu estou abrindo espaço, eu estou abrindo caminho, eu já dei uma carta para você, para que você recomece de novo, porque é você que eu quero fazer de governador. Veja, Neemias era o copeiro e se tornou governador de Jerusalém. Você se sente incapaz, mas lembra, aquele que criou todas as coisas confia em você, e Ele quer te fazer grande. Mas no momento que você tomar uma posição com Ele, no momento que você se despertar para aquilo que Ele tem para você, é só assim que Ele vai poder usar você. É só assim que Ele vai poder mostrar o sobrenatural. No momento que você decidir colocar o teu pé fora do barco, no momento que você sair do teu status de rei, de príncipe, falar, não, tem lacuna dentro de mim, eu vou lá, porque Ele tem as respostas que eu quero, que eu preciso. Deus já te deu uma carta, querido. O que você está esperando para sair do teu lugar e decidir voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade? Sabe, querido, tem hora que eu fico pensando assim, mas Neemias tinha uma vida perfeita. Se tinha os guardas ali, ele era o cara que preparava o vinho e levava ao rei, e ele era fiel ao rei, nunca ia dar um veneno para o rei, então ele podia tomar o vinho, o melhor vinho, porque não é qualquer vinho que se oferece a um imperador, que nem naquela época. Ele tinha uma vida perfeita. Eu fico imaginando assim, o cara podia andar pelo palácio. O palácio não era qualquer palácio, era o maior império. O cara tinha uma vida perfeita, mas quando ele descobriu que a cidade estava destruída, querido, ele se esqueceu onde ele estava. Ele se esqueceu do palácio, esqueceu do conforto, das melhores comidas, dos melhores vinhos. Imaginou o quarto do cara. Então, tinha ar-condicionado na época, né? Pro cara tinha. Ele deixou tudo, amados, para enfrentar alguns homens, enfrentar
a distância, que era em cima do cavalinho. Alguém andou a cavalo aqui? Se você não é acostumado, vai preparando, dói a bunda. Queridos, o cara enfrentou uma distância imensa. Me perdoe de não passar a distância, porque eu não fui pesquisar, mas não era perto. Quantas dificuldades não teve, mas dentro do coração dele tinha um desejo de recomeçar tudo de novo. E esse desejo, querido, não era de Neemias, era o desejo do próprio Deus de reconstruir os muros em volta da cidade, para proteger, queridos, quem estava lá dentro. Eu sei que aqui tem muitos líderes aqui dentro, pessoas que anseiam por cuidar de uma célula, liderança completa. Neemias era um líder, estava lá no palácio, mas ele era um grande líder. Se você sente assim, é com você que Deus está falando. Neemias não desistiu. Ele pôde ter sofrido todas as batalhas durante o caminho. E hoje nós reclamamos da nossa vida porque não tem policial. Quando nós chegamos ali tinha um carro de polícia ali, né? Não tem policial e a gente pode ser assaltado aqui na esquina, como muitas vezes acontece. Mas eu quero dizer para você, nessa época aqui, o cara saía na rua, ele tinha que andar com escolta, porque senão ele era atacado mesmo. Porque era um tempo sem lei e tinha muitos ladrões. Mas ele enfrentou, ele não desistiu. Ele não desistiu, querido, de fazer o certo, de fazer o que tinha que ser feito. E eu quero falar algo magnífico para você, querido, porque você não pode desistir. Não desista de voltar atrás. Aliás, não desista, não volte atrás. Não pense que lá fora é muito melhor. Tem muitas das vezes que a gente desiste de caminhar com Deus porque o irmão passa pelo outro e não cumprimenta, e achamos que a igreja não presta. Eu vou dizer algo para você, querido. Um dia Deus destruiu a terra com água e só tinha uma arca que tinha vida. E dentro daquela arca tinha muitos animais. Tinha elefante. Imaginou quanto um elefante faz a sua necessidade? Só que não era só elefante. Você consegue imaginar o cheiro que tinha dentro daquela arca? Mas tinha 8 pessoas que limpavam tudo aquilo. Mas o único lugar que tinha vida, querido, era dentro daquela arca. Não importava o cheiro, não importava os animais, não se importava o que estava lá, mas quem estava lá dentro tinha vida. Então eu quero dizer para você, querido, aqui dentro pode ser ruim, pode ter perseguição, o irmão olha torto para você, tem pessoas que não gostam de você, mas aonde tem vida, ainda é aqui dentro. Lá fora não tem vida. Aleluia. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Um dia um homem, ele estava lá no Getsemane, e ele estava falando com Deus. E ele falava desse jeito: Pai, se possível tire de mim esse cálice. Você já imaginou isso? Hoje eu falei isso, quase falei isso para Deus: Senhor, se possível tire de mim esse cálice. Subi no púlpito da igreja no domingo, mas ele não voltou atrás. Ele não desistiu. Mesmo sabendo que iam cravar prego nas suas mãos, nos seus pés. Mesmo sabendo que ia ter uma coroa de espinho na cabeça, de um espinho que tinha um certo veneno que criava infecção, dor e tudo mais. Mesmo sabendo que ele ia tomar 39 chibatadas por você. Mesmo sabendo que no momento ali ele ia ter que morrer naquela cruz. Ele não poderia morrer sufocado, ele tinha que morrer. Tinha que entregar a alma para Deus como um sacrifício vivo.
Primeiro ele fala, Deus, tira de mim esse cálice, mas depois ele volta e fala, não, Pai, cumpra em mim a tua vontade, porque eu vim aqui para morrer por cada uma daquelas pessoas que vai estar lá na Efatá, domingo, dia 6, Pai, vai estar cheio de gente, e eu vou me entregar na cruz por eles, porque se eu não entregar na cruz por eles, eles não vão ter essa oportunidade de estar lá. E ele se entregou lá. Porque quando ele olhou lá de cima do morro e viu os discípulos sofrendo na água lá, ele também naquele dia ele olhou de lá e viu você sentado aqui. Ele sabia que você ia estar aqui, por isso que ele não desistiu da cruz. Queridos, muitas vezes nós sentimos vontade de voltar atrás. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por isso. Todos nós já sentimos vontade. A gente não pode ser mentiroso de falar que não, é verdade. Jesus também fez isso. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas nós temos que voltar atrás e entender, querido, que o que tem para nós lá na frente é muito maior do que nós estamos vivendo hoje. É muito maior das batalhas que nós estamos lutando hoje. É muito maior, querido, que as perseguições que se levantam contra nós. Porque tem uma herança, querido. Tem uma herança. Tem uma cadeira na festa das bodas do Cordeiro para cada um de vocês. E ainda diz que vai ter um nome específico lá. Eu espero que o meu seja mais bonito que Vanderlei. Mas vai estar lá. Que Jesus preparou para cada um de nós. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar. Quando eu voltar, eu vou voltar para levar cada um de vocês comigo. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam comigo. Essa foi as palavras que ele falou. Então não desista. Não volte atrás. Não volte, querido. Não deixe isso acontecer. Só que, queridos, nós precisamos fazer algo a mais. Nós precisamos receber o que Ele nos instruiu. Eu gosto muito de uma passagem onde Jesus, depois de ele ter conversado com Nicodemos, e os fariseus descobriram que ele estava ali, então ele pegou e falou, não vou ficar aqui, porque senão vão fazer um monte de pergunta para mim, então eu vou para outro lugar. E a Bíblia diz, queridos, que quando ele estava passando por um lugar chamado Sicar, perto de um poço que Jacó tinha cavado, ele resolve parar e ele fala para os discípulos, vá na cidade mais próxima, vá comprar alimento e eu vou ficar aqui. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Jesus não, olha, vamos trazer para um português correto aqui. Jesus não dá ponto sem nó, querido. Então diz que ele chegou ali, ele sentou naquele poço e ficou ali esperando. E daqui a pouco veio uma mulher. E esse horário era o horário mais quente, a hora sexta, vamos dizer assim, era meio-dia, o horário mais quente do sol. E se nós achamos que Curitiba tem um sol quente, imaginou lá. Jesus ficou sentado ali, daqui a pouco veio uma mulher. E ela chegou e veio tirar água. No momento que ninguém vinha tirar água. Porque, imaginou, eu já carreguei água, alguém já carregou água aqui? Alguém ia na mina buscar água? Lá onde nós morávamos era mina, não sei aqui como vocês chamam. Lá onde nós morávamos era mina, dava uma distância grande, nós pegava o baldão de 10 litros de água e ia lá, tirar a água da mina e trazer. E aquela mulher veio buscar água. E Jesus começou a falar com ela. Como Jesus está falando com pessoas aqui dentro hoje. E
E Jesus começou a falar com ela, já trouxe uns questionamentos, como tem pessoas aqui dentro que estão questionando. E Jesus foi trazendo as respostas. Até o momento que ela fala para Jesus assim: então você é o Messias que há de vir. Então ela faz uma pergunta para Jesus, ela fala assim: ei, os meus antepassados dizem que a adoração é aqui, mas os judeus dizem que a adoração é em Jerusalém. Aí Jesus vira para ela e fala assim: ei, para com isso. Vai chegar o momento que vai ter uma igreja cheia de gente, como lá na Efatá, que vão me adorar em espírito e em verdade. Aí então aquela mulher, ela fala assim: então é assim que vai ser? E ele fala assim: então me dá água. Ela fala: como que eu vou te dar água? Ele fala: ei mulher, pega isso, querido, pega isso, eu quero que você tenha isso na sua vida. Pega isso, querido. Ela falou assim: ei, eu quero da sua água. Ele fala: mulher, a água que eu vou te dar é água que vai jorrar como uma fonte de água viva, que vai fluir do seu ventre, que vai sair do seu interior. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Eu quero que você grave isso no seu coração. Jesus está chamando pessoas aqui dentro, e se você recebe, levanta a mão. Jesus está chamando pessoa aqui que vai sair da sua casa na hora mais quente do dia, na hora que ninguém mais quer, na hora que é a hora mais difícil do dia, e vai lá no poço buscar água, porque quando você for buscar água, Ele vai fazer de você uma fonte que vai alimentar pessoas, uma fonte que vai saciar a sede de pessoas, uma fonte que vai trazer o alimento para pessoas. Ele está chamando pessoas aqui que não se importa com a circunstância, que não se importa com o momento, que não se importa com o que ele está vivendo, mas ele quer ser uma fonte de água viva que vai saciar a vida de muitas vidas aí. Ele quer fazer de você uma fonte de água viva. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca em pé. Eu não posso me estender mais, mas eu quero finalizar com um dos versículos da Bíblia que eu amo, porque isso inclui o que eu estou vivendo, onde eu estou. Você sabe muito bem, queridos, que existe 4 tipos de pessoas dentro da igreja. E eu vou passar isso para você, e eu quero que você comece a meditar em você mesmo, para ver se você se inclui em um deles. E essas 4 pessoas estão lá no livro de Ezequiel 47. Ezequiel, ele teve uma visão, e quando ele chegou no templo, um homem ou um anjo de Deus chega para ele e fala: volta, quero te mostrar algo. E Ezequiel viu que tinha um rio que saía debaixo do trono de Deus, e ele saía, e por onde ele passava, tudo que estava morto começava a voltar à vida. Então aquele homem pega uma fita, 1 metro, algo assim, e leva a Ezequiel, e ele começa a medir o rio. E não era um rio qualquer, porque a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados, ou 500 metros, meio quilômetro. Ele entrou dentro daquele rio com Ezequiel, e eles foram caminhando. E Ezequiel diz que a água ainda dava no tornozelo. 500 metros eles andaram, e a água dava no tornozelo. Então ele mediu mais 500 metros, queridos, e a água dava no joelho. E aquele homem estava com ele. Preste atenção. Aquele homem estava com ele. Então ele andou mais 500 metros,
E agora a água já estava dando no peito dele, nos ombros. Aí ele andou mais 500 metros. Agora já não dava mais para se afirmar na terra, ele tinha que nadar. Existem 4 tipos de pessoas dentro da igreja, e agora eu vou explicar para você. Os primeiros 500 metros, querido, tem pessoas que se incluem nisso, porque é aquela pessoa que vem na igreja de vez em quando. Ele vem, ele gosta do louvor, ele tem amizades dentro da igreja, ele vem. Lembre-se que o homem que andou com Ezequiel estava junto com ele. Ele gosta, ele vem. Mas na hora que é feito o apelo aqui, você quer aceitar Jesus? Ele não quer. Ele tem as experiências, ele vê o milagre acontecendo, mas ele não quer fazer parte do milagre. Ele não toma decisão, ele não quer sair do barco. Ele não faz igual Nicodemos, que sai e vai em direção a Jesus, ele recua. Mas tem pessoas, querido, que ele já está num nível maior, ele já está onde a água bate no joelho. Então ele já aceitou Jesus. Ele vem todos os dias na igreja, todas as vezes que tem culto ele vem. Mas na hora que o líder chega para ele e fala assim, vamos ajudar na igreja, vamos fazer um pouquinho mais, ele fala, não estou preparado. Eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas ele já aceitou Jesus, ele já tem um pouquinho de conhecimento, ele já ora. Agora tem outras pessoas, querido, que daí já são o que estão um nível maior. Porque ele já aceitou Jesus, ele já faz alguma coisa na igreja, tudo que chama para ele fazer, ele faz. O pastor chega aqui e fala assim, ei, nós estamos numa campanha de oração em favor das células, vai lá, coloca teu nome lá, o primeiro dele está lá. Ele faz. Mas ainda ele quer ter controle da história dele, ele quer pisar no chão. Então a água está dando aqui no ombro dele, Jesus está com ele está agarrado na mão de Jesus, que talvez ele não saiba nadar, mas ele está ali, Jesus está do lado dele, mas ainda ele tem controle, ele pisa no chão. Agora tem pessoas, querido, que está lá no 4º nível, que ele já passou todos esses níveis, ele olhou para trás, ele fez igual Nicodemos, eu vou. E ele está lá no 4º nível, ele já não consegue mais pisar no chão, ele se joga. E ele já não tem mais controle da sua vida, e ele deixa que o Espírito o conduza. Do lado de lá, tem muitas árvores com frutas. Do lado de lá, tudo que estava morto está voltando à vida. Do lado de lá, tem vida. Então ele fala, eu quero isso para mim, eu quero. Então ele se entrega completamente ao Espírito de Deus. Ele deixa que o Espírito Santo conduza a vida dele, porque ele quer mais, ele quer o sobrenatural. E quando ele abre a boca, a vida vem, e as pessoas têm prazer de o segui-lo, porque ele tem um rio de água viva que flui do seu interior. Ele já está lá no nível maior. Ele já sai do barco, ele pisa na água, ele sai andando, porque a água tem que respeitar a unção que Deus derramou sobre a vida dele, e a água tem que ficar dura para ele pisar. Esse é o 4º nível de pessoas. Sabe, amados, há um grito no coração de Deus por pessoas que se entregam a Ele dessa maneira. Deus está ansiando por você, para que você chegue a esse nível de se entregar totalmente a Ele e falar, Pai, não importa o que ficou para trás, eu vou entregar a Ti, conduz a minha vida, porque eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver a vida acontecer, eu quero ver, Senhor, o milagre acontecer, eu quero, Senhor, que onde eu passe, a minha sombra traga milagres, traga cura.
Deus está chamando você, querido, hoje aqui, para esse nível maior. Em qual desses 4 níveis você está? Mas lembre-se, desde o primeiro nível até chegar no 4º nível, o homem que estava andando com Ezequiel estava do lado dele, não deixou ele. Sabe por quê? Porque desde o primeiro nível, querido, aquele homem estava levando Ezequiel e falando: vá para frente, ande um pouco mais, porque quando você andar um pouco mais, você vai chegar a um nível onde você vai ver as coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Aleluia. Esse é o momento de você falar com Deus. Esse é o momento de você falar assim: Pai, eu sinto que eu estou no primeiro nível. Esse é o momento de você falar: Senhor, ainda a água está no meu joelho, eu não me tomei decisão ainda, eu quero mais. Então começa a falar com Deus, começa a buscar a presença do Senhor. Porque como um dia Ele falou para Pedro: venha Pedro, porque você vai ver o que é o poder de uma pessoa que tem fé. Ele está falando para você aqui: ei, se você sair do teu barco no meio da tempestade, você vai ver que tudo que está ao seu redor vai ter que te abrir espaço para você passar. Então começa a falar com Ele nesse momento. Curva a tua cabeça, Ele está aqui como Ele esteve esperando Nicodemos naquele dia. Aleluia. Oh, aleluia. Começa a falar com Deus, querido. Começa a buscar, porque é só assim que a gente entende quem está no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º nível. O 4º nível é aquele que se entrega completamente num momento como esse. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graça. Pai, nós queremos te agradecer. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Obrigado pela palavra. Obrigado por o Senhor confiar em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio nesse lugar, porque o Senhor quer pegar pessoas aqui e levar, Senhor, porque o Senhor quer fazer deles rios de água viva. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, pegue aqueles que estão se entregando a Ti nesse momento. Dá um chacoalhão neles, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graça. Nós te louvamos, Senhor, porque há pessoas aqui que têm um grito no coração deles. Há um desespero dentro deles por mais. Por mais de Ti, Senhor. Então encha eles da Tua presença nesse momento. Oh, alagaço de me fore, cantoraga lagaiose de me hai, remanacho de contoro balagaço, menino fore andelabadas. Toma a igreja, Pai, de uma forma sobrenatural. Aleluia. Deus está chamando você, querido. Deus anseia por você. Deus anseia por você, amado. Me perdoe por passar do horário. Me perdoe, queridos.